No Saber Direito desta semana, o tema são os direitos humanos de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. Durante as 5 aulas, o professor Júlio Araújo fala sobre a construção da interculturalidade e os direitos territoriais. A segunda aula começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito. Meu nome é Júlio Araújo, sou procurador da República e vou estar com vocês aqui por 5 encontros para debater a matéria de direitos humanos, mais especificamente a matéria dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Eu trabalho no Ministério Público Federal, hoje venho aqui do Rio de Janeiro, mas já trabalhei no Amazonas, já trabalhei em outros lugares e acumulei durante esse período uma experiência grande nessa matéria, a ponto de estudar e debater e questionar um tema que às vezes nem sempre aparece, muitas vezes nas faculdades de Direito esse tema não é abordado, nos concursos públicos ele não é conduzido e isso acaba muitas vezes gerando perplexidade na vida prática dos profissionais do direito. É um tema, né, os direitos dos povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais estão por aí, vivem e se relacionam com toda a sociedade brasileira, mas muitas vezes nós não damos conta e estamos apegados muitas vezes a visões estereotipadas e preconceituosas sobre esse tema. E com isso, nós queremos aqui aproveitar e pensar como a questão jurídica em relação a esse tema é uma questão fundamental. A Constituição brasileira de 1988 foi muito importante para esses povos porque ela deu novas diretrizes e novos caminhos para enfrentar a realidade desses grupos sociais. E com isso é necessário que a gente entenda, que a gente observe as diferenças e entenda como isso se encaixa no nosso ordenamento jurídico, como isso pode ser aproveitado para enfrentar problemas, para enfrentar acesso a políticas públicas, acesso a direitos e acesso a outras questões, impactos socioambientais, um tema que é tão real e tão próprio da nossa realidade no mundo inteiro com essa crise climática, e a necessidade da gente olhar para esses grupos como protetores do meio ambiente e como fundamentais na garantia de uma vida sustentável e de um desenvolvimento sustentável. Muito do que eu estou falando aqui é fruto de uma dissertação de mestrado que eu fiz, que está nesse livro, Direitos Territoriais Indígenas, uma interpretação intercultural. É um livro que aborda, sim, a realidade dos povos indígenas, mas aborda sobremaneira, assim, com mais ênfase, o aspecto constitucional e a necessidade da doutrina e da teoria dos direitos humanos olhar para o pluralismo desses povos. No nosso curso, nós vamos ver como essa questão aparece a partir justamente do que eu falo nesse livro, que é a lógica da interculturalidade. O livro se chama Direitos Territoriais Indígenas, uma interpretação intercultural. E é justamente a interculturalidade que vai nos mover aqui para a gente aproximar mundos, aproximar noções de realidade, modos de vida, tentar entender como indígenas e não indígenas interagem, como quilombolas, povos e comunidades tradicionais merecem ter o seu território respeitado. As aulas do curso terão um pouco essa abordagem que eu espero que você caminhe aqui comigo para a gente pensar e refletir juntos. Na primeira aula, a gente vai abordar de maneira introdutória justamente a questão da interculturalidade. A interculturalidade como um guia para que a gente não trate de forma diferente e desigual esses grupos. Que os grupos que vivem e formam a sociedade brasileira, todos eles merecem igual respeito e consideração. E aí nós vamos abordar, genericamente, o fundamento do conceito de povos e comunidades tradicionais. Na sequência, nas aulas seguintes, aí sim nós vamos falar de direitos indígenas, abordar como isso se reflete, né, na realidade desses povos indígenas, na segunda e na terceira aula. E na quarta aula a gente começa a falar das comunidades quilombolas, que também tem previsão constitucional. A Constituição garantiu direitos a essas comunidades. Mas isso não significa que o fato de haver previsão para quilombolas e indígenas não afasta a proteção de todas as comunidades tradicionais. Certamente você já deve ter ouvido falar de algumas delas. Pescadores artesanais, ciganos, ribeirinhos,
extrativistas e tantas outras comunidades que estão por aí, quebradeiras de coco-babaçu, pomeranos, faxinalenses. Todos esses grupos merecem uma proteção constitucional. Mas, afinal, o que são povos e comunidades tradicionais? Esse talvez seja um conceito inicial para a gente abordar aqui, o que não significa que nós não vamos falar dele em outro momento, mas é importante que desde já a gente demarque de quem que a gente está falando. E para isso é fundamental a gente ter como referência o Decreto 6040 de 2007, que instituiu uma política de desenvolvimento sustentável para esses povos, e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. A gente ainda vai falar muito disso, mas é necessário que a gente entenda o que são povos e comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, grupos que desenvolvem modos de vida, trajetórias, religiosidades, ancestralidades, uso específico da terra que se diferencia de uma sociedade hegemônica, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade ocidental. Quando a gente pensa em comunidades tradicionais, a gente está falando de grupos variados, distintos entre si, que não podem ser essencializados, mas que têm como traço marcante a distintividade. O que significa a distintividade? É exatamente desenvolver formas de organização social, cultural, econômica e religiosas próprias. E é isso que nós estamos discutindo aqui para proteger. A proteção jurídica desses grupos está ligada a essa característica marcante. No passado, os povos e comunidades tradicionais, e aí a gente pega os povos indígenas como referência, eram tratados como seres inferiores, seres que eram incapazes pelo Código Civil de 1916, por exemplo, seres que deveriam ser integrados à comunidade nacional, à comunhão nacional, porque eles estavam fadados ao desaparecimento. Essa lógica, essa compreensão, acabou, pelo menos do ponto de vista normativo, com a Constituição de 88. A Constituição de 88 cria o que a gente chama um sistema constitucional de proteção aos povos e comunidades tradicionais. O que é um sistema constitucional de proteção aos povos e comunidades tradicionais? É uma série de artigos, né, e de previsões contidas na Constituição que garantem o respeito à diferença e à autonomia na condução dos modos de vida desses grupos. Eles deixam de ser considerados seres inferiores. A Constituição afasta aquilo que a gente chama de hierarquização entre os grupos sociais. O que ela vai dizer é que todo mundo pode ser quem quiser e deve ser protegido por isso. E mais do que isso, as terras, os territórios que esses grupos tradicionalmente ocupam se distinguem da propriedade privada e merecem proteção da mesma forma. É aí que está o fundamento para a gente pensar num sistema constitucional de proteção aos povos e comunidades tradicionais. Por mais que a Constituição tenha falado apenas de povos indígenas e quilombolas, esse sistema se extrai a partir do artigo 215, 216, 231, 232 e artigo 68 do ADCT para proteger todos os povos e comunidades tradicionais. Mas do ponto de vista principiológico, mais do que a Constituição e do aspecto positivo que a gente já mencionou aqui, o que fundamenta a proteção dos povos e comunidades tradicionais é uma outra compreensão da igualdade. Uma compreensão da igualdade que, ao longo da sua trajetória, além da ideia da igualdade formal e da igualdade material, né, a igualdade perante a lei e a igualdade para a redução de diferenças materiais, pensa na igualdade pela garantia do sujeito de ser diferente. Isso é fundamental para a gente pensar aqui esse ponto. A igualdade como reconhecimento. Essa é a igualdade que garante que a gente olhe para povos indígenas e outras comunidades tradicionais com o olhar de garantia do respeito à diversidade. A diversidade que garante o direito a ser igual e o direito a ser diferente. Mas, afinal, o que quer dizer direito a ser igual e direito a ser diferente? Direito a ser igual e direito a ser diferente, dentro da lógica da igualdade como reconhecimento e do direito à diferença,
significa, nas célebres palavras de Boaventura de Souza Santos, o direito a ser igual quando a diferença nos inferioriza e o direito a ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza. Vamos pensar essa frase, que acho que essa frase ela é clássica e nos ajuda a entender esse ponto. Direito a ser igual quando a diferença nos inferioriza. Quando um indígena, uma pessoa de uma comunidade tradicional, um quilombola, sofre uma discriminação no acesso a um direito básico, a uma política pública universal, prevista pelo governo, seja acesso à previdência social, direitos trabalhistas, o acesso à própria universidade, o acesso à educação, a gente tem que acionar a igualdade, porque a diferença, nesse caso, ela é discriminatória no sentido de inferiorizar a posição daquele sujeito ou daquele grupo. Diferente é o caso em que a gente tenta valorizar a diferença e o modo de vida daquela pessoa ou daquele grupo. A própria Constituição, no artigo 210, a gente vai ver, ela assegura processos próprios de aprendizagem em relação aos povos indígenas, no campo da educação. A pessoa pode usar as suas vestimentas e acessar espaços públicos de uma maneira que talvez dentro da compreensão da sociedade envolvente não fosse admitido. E é aí que a gente aciona o direito à diferença. O direito a ser diferente, quando a gente tratar igual, por exemplo, obrigar um sujeito a tirar um cocar numa situação em que aquilo não faz o menor sentido ou que aquilo soaria arbitrário, é necessário a gente acionar o direito à diferença nessas horas para proteger a igualdade como reconhecimento, porque a igualdade, num sentido de nivelamento, homogeneização, certamente inferiorizaria e descaracterizaria aquela pessoa. E aí, a gente tem que olhar para esse cenário todo e perceber que o direito à diferença, ele está firme, não só na Constituição brasileira, mas em várias constituições, fruto de um processo histórico que assumiu a necessidade de reconhecermos a pluralidade das diversas sociedades. As sociedades, elas são marcadas por heterogeneidades, por projetos de vida diferenciados, pessoas, os novos movimentos sociais que surgiram após maio de 68, defendem os direitos das mulheres, os direitos das pessoas negras, os direitos dos povos indígenas, os direitos da população LGBTQIA+. E esse conjunto de grupos deve ser respeitado nesse contexto. E aí que a gente fala, e aí entra um tema que fundamenta essa proteção do ponto de vista teórico, na chamada interculturalidade e no multiculturalismo. O multiculturalismo e a interculturalidade dão as diretrizes e os sinais para que a gente pense como vai proteger e como as constituições vão garantir a concretização de direitos em relação a esses grupos. No caso do multiculturalismo, o que a gente assiste é um processo de previsão e reconhecimento da diferença. Nós temos que reconhecer que as sociedades são heterogêneas, são plurais e que devemos conviver com elas. A gente não pode simplesmente estabelecer uma lógica de classe, né? Ricos e pobres, trabalhadores e patrões, sem perceber a diversidade que nós temos na constituição dos seres humanos por aspectos de raça, gênero, classe também, né? e por etnia, né? Que é um tema que nos traz aqui. E o multiculturalismo, a partir de todas essas inflexões que vão ocorrendo do ponto de vista filosófico e político, desde os anos 70, vai oferecer mecanismos para a gente pensar em direitos especiais para esses grupos. Então, o multiculturalismo ele é muito importante e ele cumpriu um papel e cumpre um papel dentro de uma compreensão de que o sujeito da concepção liberal, o sujeito de direito abstrato, ele não existe. A rigor, todo sujeito é um sujeito histórico, ele é um sujeito enraizado, ele tem vida, ele se relaciona com comunidades, com grupos, e é necessário a gente olhar para todas essas realidades. Caso contrário, a gente vai estar olhando e priorizando uma compreensão do sujeito abstrata que privilegia um sujeito branco, homem, proprietário, heterossexual. Então, é nesse sentido que o multiculturalismo e essa compreensão vai acomodar direitos de grupos e repercute nos textos jurídicos no sentido de oferecer a esses grupos o reconhecimento dessa diferença. Mas é necessário mais do que isso.
E é por isso que a gente fala não em multiculturalismo, mas em interculturalidade. Por que interculturalidade? Porque não basta reconhecer, não basta nós apenas olharmos para essas realidades e falar, tudo bem, elas existem, vamos garantir alguns direitos especiais para esses grupos. É necessário que a gente vá um pouco além. É necessário que a gente reconheça realmente esses grupos, todos os grupos que formam uma sociedade, no caso da sociedade brasileira, o direito dos povos e comunidades tradicionais, dentro de uma perspectiva em que eles possam realmente influir e oferecer sua compreensão de mundo na interpretação dos textos constitucionais, nos rumos e nos destinos da sociedade. E é por isso que a interculturalidade, ela é até mais, de um ponto de vista didático, a gente pode dizer que a interculturalidade é um plus. É um plus no sentido de dizer, não basta a gente garantir que todo mundo é igual, que não existe hierarquia entre esses grupos sociais e que não há mais a ideia do assimilacionismo. O assimilacionismo, que quer dizer a ideia de você incorporar esses grupos dentro dos padrões de vida e da lógica de uma sociedade dominante. Durante muito tempo no Brasil, se predominou a ideia de que toda e qualquer pessoa ou grupo deveria se despir de sua religião, de se despir de sua compreensão de vida, de se despir de seus mitos, das suas vestimentas, da sua língua, para assumir o português, para assumir a religião católica, para assumir e deixar de adotar certos hábitos e certos modos de vida. Essa compreensão, para além dos massacres e dos processos duros e violentos de dominação que houve na história brasileira, ela se deu também de maneira sutil, de maneira ideológica, de maneira a colocar e incutir em diversos grupos, notadamente nos povos indígenas, a compreensão de mundo dominante, né? E é isso que a gente chama de assimilacionismo. Um tempo em que, aparentemente de forma natural, esses grupos eram dominados e iam incorporando e se misturando à ideia de sociedade nacional, como se aquilo fosse uma etapa obrigatória de evolução da humanidade. E isso cai por terra quando a gente começa a falar da ideia de interculturalidade. Então, um alerta super importante para a gente que está conversando aqui sobre esse tema é que quando a gente pensa em pessoas integradas, pessoas aculturadas, pessoas, né, ou assimilacionismo, a gente, de certa forma, já está trazendo uma carga extremamente discriminatória e estereotipada e estigmatizante sobre a forma de organização desses grupos. E pior ainda, deixando de reconhecer a contribuição que esses grupos, mesmo apesar de tantas violências que sofreram, que eles ofereceram à sociedade brasileira em sua resistência. E essa é uma beleza nessa trajetória, né? Passados tantos anos, né, de opressão e tentativa de fazer valer modos de vida, há grupos, hoje no Brasil, por exemplo, temos cerca de 1 milhão de indígenas, temos mais uma grande quantidade de quilombolas, temos outros grupos e comunidades tradicionais que resistem, e que resistem não só do ponto de vista de um ativismo, mas nas suas práticas, nos seus saberes, nos seus modos de compreensão dessas realidades. E aí é fundamental que a gente olhe e pense esse tema, quando olha para a interculturalidade, dando o devido valor a essas compreensões. Povos e comunidades tradicionais não são menos que ninguém, não são mais que ninguém, mas não são menos que ninguém. Possuem saberes, possuem visões de mundo, têm como uma contribuição enorme na compreensão, por exemplo, do meio ambiente, oferecem diálogos e interpretações para a realidade, a partir de filosofias próprias, né? Seja o bem viver, que é muito próprio e muito discutido nos países da América Latina, seja com a ideia de Ubuntu, que a gente vê na África do Sul, filosofias próprias que não devem nada
à filosofia ou à ideia da racionalidade tão própria da sociedade ocidental. A gente tem que romper nesse debate com a ideia da colonialidade. A colonialidade do ser, do saber e do poder. E quando a gente fala em colonialidade, a gente está falando da persistência de certas compreensões e certas visões que, apesar de termos superado o período colonial, ainda persistem no nosso imaginário. Eu estava dizendo para vocês que a Constituição de 88, ela é um marco importantíssimo na ideia de interculturalidade. Ela oferece mecanismos para o reconhecimento de uma sociedade plural e favorece a constituição desse sistema constitucional dos povos e comunidades tradicionais. Mas o texto jurídico, como a gente sabe, ele é uma coisa e a realidade é outra. E é por isso que nós temos que trabalhar não só para entender os textos jurídicos, mas para fazer florescer a interpretação intercultural, fazer florescer a compreensão desses grupos e dessas pessoas dentro de uma lógica própria, de forma a permitir o que a gente chama de diálogo intercultural. Diálogo intercultural que já foi incorporado, inclusive, em resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, no caso do CNMP, a Resolução 230, em que a gente percebe que não basta, obviamente, ter a garantia de que esses grupos estão em pé de igualdade. Uma vez que persistem e persiste a lógica das colonialidades, né, a colonialidade do ser, a ideia ainda presente de acharmos que o indígena é inferior, o indígena é preguiçoso, o indígena não gosta de trabalhar, a ideia da colonialidade do saber, o saber racional é ciência, os outros saberes não mereceriam o mesmo status, a mesma posição. E a colonialidade do poder, em que a gente pensa, né, que o que vale, né, são os poderes estabelecidos e essa lógica do Estado, as autoridades oficiais. Enquanto a gente não se despir dessas colonialidades, nós não vamos fazer valer a interculturalidade. E isso tem tudo a ver com a interpretação jurídica. A interpretação jurídica, ela densifica os direitos que estão previstos na Constituição. Aí a gente passa a ver, a predominar uma lógica da ecologia dos saberes. Os saberes, eles podem ser compatibilizados. As formas de vida devem ser colocadas à mesa. E isso, os tribunais, o próprio Supremo Tribunal Federal, cada vez mais têm olhado com atenção. Não adianta nós pensarmos, por exemplo, as terras indígenas com a lente da propriedade privada. Temos que pensar as terras indígenas dentro da lógica de organização desses grupos e das perspectivas que eles têm em relação a essas realidades. Os rios, os recursos naturais, a relação espiritual e a sobrevivência física e cultural que esses grupos têm e dependem dessa interação com esses espaços deve ser levada em conta. Não dá para a gente olhar tudo dentro de uma mesma lógica, de uma lógica eurocêntrica, uma lógica que tenta colocar o ordenamento e enquadrar esses grupos e esses povos nessa perspectiva. É a Constituição de 1988, associada à Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, que ofereceu esse arcabouço para a gente manejar, embora ainda predomine uma compreensão e uma perspectiva assimilacionista. O desafio é você garantir que os textos presentes sejam interpretados e densificados dentro dessa lógica. A interculturalidade, ela vai trazer para a gente também aquilo que a gente chama da hermenêutica diatópica, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. É um conceito com nome complicado, mas que guarda relação com essa construção e com essa aproximação de mundos aparentemente antagônicos, mundos distintos, em que nós vamos permitir as interações desses grupos na sociedade, em toda a sociedade de uma maneira geral. Hermenêutica diatópica é justamente o diálogo intercultural. Alguns vão dizer um diálogo interétnico também, em que a igualdade como reconhecimento vai fazer valer e vai garantir com que as perspectivas e as cosmovisões sejam associadas a conquistas históricas também da sociedade ocidental. Como eu disse, não há predominância ou prevalência de uma compreensão sobre a outra. A compreensão intercultural é uma soma
O que ela resgata e que ela coloca muito claro, e isso a gente tem que ter a partir da lógica do direito à diferença, é que há grupos que historicamente foram excluídos, sofreram processos sistemáticos de discriminação. Então, não dá para a gente olhar para essa questão simplesmente de uma maneira neutra. É necessário que a gente coloque essa questão em jogo e coloque ao centro do debate, mas garantindo que conquistas históricas como a própria democracia valham e estejam presentes nessa soma. E quando a gente fala do Brasil e quando a gente fala principalmente das comunidades tradicionais, nós vamos estar discutindo um fator que transcende o próprio reconhecimento. Como eu disse aqui no início, para situar o processo histórico e para garantir que a gente entenda a valorização desses direitos e como o sistema jurídico vai colocar esses direitos em predominância, eu falei da igualdade formal, da igualdade material e da igualdade como reconhecimento. A igualdade como reconhecimento dentro da lógica do direito à diferença. Ela é muito importante, a gente tem que apontar a distintividade sociocultural dos grupos e das populações tradicionais. Mas não é só. Essa é uma demanda que atinge também o âmbito da igualdade material. A igualdade material por conta das desigualdades sociais históricas que a gente acompanha na realidade brasileira. E aí, nós vamos entender como esses direitos dos povos e comunidades tradicionais, eles estão muito ligados a uma desigualdade também socioeconômica no processo de formação histórica do Brasil. Porque como os povos e comunidades tradicionais, especialmente povos indígenas, lidam com o direito e o acesso à terra, uma relação singular com esses espaços, a ponto deles serem chamados como territórios, isso muitas vezes gerar confusão para quem está acostumado com uma noção da teoria do Estado, do território como um espaço de configuração do ente político. Nós temos o território para esses povos e comunidades tradicionais como um fator fundamental de defesa e força e sobrevivência física e cultural. Por outro lado, nós temos um processo histórico de concentração fundiária e de desigualdade na distribuição das terras em nosso país. Então, quando a gente aciona o debate sobre a igualdade como reconhecimento e sobre os direitos territoriais, que são centrais e são o núcleo axiológico e essencial de fundamento dos direitos dessas populações, nós vamos estar falando também de redistribuição. Redistribuição fruto da necessidade de complementarmos a compreensão da igualdade como reconhecimento com a necessidade de tocar num ponto central da realidade brasileira, que inclusive é discutido na Constituição de 88. A Constituição de 88 fala que precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Devemos erradicar desigualdades, combater desigualdades. E quando a gente fala de populações tradicionais, nós não estamos falando também só do reconhecimento, mas estamos combatendo e enfrentando uma concentração fundiária, um processo histórico injusto, um processo histórico em que latifúndios, grandes propriedades predominam e colocaram à margem não só camponeses e pequenos produtores, mas também as comunidades tradicionais. Elas desenvolvem a sua trajetória nesse contexto, num contexto de muita concentração fundiária. E isso foi reconhecido pelo Supremo, nós vamos ver, na ADI 3239. Ao analisar a trajetória dos povos e comunidades quilombolas, o Supremo vai dizer, território aqui é uma questão, o reconhecimento do território desses grupos não é uma questão apenas de reconhecimento, né, da manifestação do direito à diferença, mas é uma questão de redistribuição. Então, a gente nunca pode perder de vista esses dois enfoques, porque eles nos ajudam a entender e situar esse debate na trajetória constitucional brasileira. E por falar em trajetória constitucional brasileira, a gente não pode deixar também de situar em que ponto estamos nesse debate depois de tantos anos, né? A Constituição brasileira é de 1988, é uma Constituição, como eu disse, que foi um marco muito importante no reconhecimento de direitos indígenas e quilombolas do ponto de vista expresso, mas no estabelecimento de um sistema constitucional de proteção dos povos e comunidades tradicionais.
Mas nos resta entender que esse processo é um processo evolutivo, é um processo que vem avançando. E é por isso que nós temos que olhar a Constituição brasileira associada a outras constituições que também adotaram procedimentos e processos especiais na concretização desses direitos. Se formos olhar para trás, é a partir da contribuição da professora Raquel Fajardo, que é uma professora peruana, que estudou um pouco os ciclos do constitucionalismo pluricultural em todo o mundo, a Constituição brasileira está no primeiro ciclo. Nos anos 80, esse debate ele apareceu com muita força e trouxe muita luz, né, transpôs, né, o debate político, filosófico, acabou caindo nos documentos jurídicos. Então, constituições como a do Brasil, da Guatemala e do Canadá incorporaram esses temas. Nós temos um capítulo próprio sobre direitos indígenas, algumas previsões, a linha do pluralismo indicada como diretriz, mas não houve, como a gente vai ver, tanto aprofundamento como haveria em outros ciclos. E podemos falar na sequência de um segundo ciclo. Como teve esse primeiro ciclo que foi super importante, e a Constituição de 88 ela é um marco super relevante nesse tema, passamos a ter um segundo ciclo nos anos 90, em que algumas previsões avançaram ainda mais no reconhecimento dos direitos desses povos, sobretudo povos indígenas. O reconhecimento de sistemas próprios de justiça, né? Aquilo que a gente assiste no chamado pluralismo jurídico, isso apareceu bastante. A Constituição da Colômbia, por exemplo, é uma Constituição referência nesse sentido. Temos a Constituição da Argentina também, em que se coloca o reconhecimento associado a autoridades, ao reconhecimento de autoridades e de sistemas próprios. Nós vamos ver, isso já vale desde a Constituição de 88, que o paradigma que a gente faz prevalecer hoje não é mais o paradigma assimilacionista, como eu disse. É um paradigma de autonomia, de respeito. E esses povos, esses grupos podem ser quem eles quiserem. Acho que é essa lógica que a gente tem que trazer para cá e para entender aqui dentro do nosso espaço, que é limitado, mas que ajuda a compreender essa lógica. Constituição de 88 ela é fundamental e ela é um grande marco. Antes da Constituição de 88, nenhuma Constituição tinha previsto e tinha trazido essa lógica. Mas outras constituições avançaram e a gente pode dialogar com elas e perceber o que elas podem fazer e o que a Constituição de 88 pode absorver desses processos. Nesse sentido, o terceiro ciclo ele é ainda mais interessante e é um ciclo que gera sempre muito debate nessa matéria por conta do chamado novo constitucionalismo americano, que tentou dialogar e absorver as interpretações e as formas de compreensão de mundo dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais e colocá-las para dentro dos textos constitucionais. Então, conceitos, como eu disse aqui, né, o vivir bien, sumac camanha, sumac causai, que entraram em constituições como da Bolívia e do Equador, os direitos da natureza, o reconhecimento da natureza como sujeito de direito, tudo isso é fruto dessas constituições dos anos 2000, do Equador e da Bolívia, que apontam para esse terceiro ciclo. Um ciclo em que a interculturalidade vai para dentro dos textos, que a gente coloca essas compreensões e esses projetos de mundo e de vida desses grupos, que estão fortemente, claro, organizados, para dentro dos textos e com a perspectiva de garantir, de fato, aquilo que eu falei no começo, o diálogo intercultural, a ecologia de saberes, a hermenêutica diatópica e a convivência entre esses diversos mundos. Isso não significa que a Constituição de 88 é uma Constituição defasada. Não é exatamente isso que a gente deve olhar. A Constituição de 88 ela é reflexo do seu tempo, fruto da mobilização política da época, ela traz uma perspectiva extremamente relevante e garante o pluralismo, e ela oferece todas as ferramentas, a partir, inclusive, do repúdio ao racismo, de uma condenação do genocídio. E nós sabemos que, ao longo da história, povos indígenas passaram por vários processos de pacificação e extermínio. E ela abre as portas para que a interculturalidade se exerça, notadamente pela interpretação.
Mas, ao longo do tempo, outras formas e outras compreensões foram colocadas nos próprios textos constitucionais. Então, isso é soma, isso é esforço. Não significa que a Constituição não ofereça mecanismos para a gente discutir diversos assuntos e uma compreensão intercultural de mundo. E aí eu te dou um exemplo. E esse exemplo é muito baseado na lógica, na ideia de que não se deve pensar, por exemplo, direitos indígenas só a partir do artigo 231 da Constituição, que é um direito que é um artigo fundamental que está em capítulo próprio da Constituição. Toda a Constituição brasileira deve ser lida de forma intercultural. Então, quando a Constituição fala no artigo 5º sobre o direito à propriedade, quando a gente fala em propriedade, não necessariamente nós vamos falar de propriedade privada. Propriedade privada é uma forma de apreensão e uma forma de apropriação de bem, mas ela deve conviver dentro de uma compreensão constitucional e intercultural e convencional, né, no sentido de estar associada às grandes convenções internacionais, como a própria Convenção Americana e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, como uma diretriz intercultural em que esses grupos, esses territórios também podem estar encaixados dentro daquela previsão. Eles não são propriedade, não são tampouco propriedade privada, mas têm a mesma proteção e o mesmo status. A gente não pode dizer, existe a propriedade privada e nós ali reconhecemos direitos especiais para os grupos. No caso específico dos povos indígenas, nós temos ainda uma vantagem, que é o fato de haver uma previsão específica, como a gente verá, no artigo 231, parágrafo 6º, que estabelece a nulidade de títulos quando incidem sobre certos territórios, de forma a afastar a prevalência da propriedade privada quando há terras indígenas. Mas isso não afasta a necessidade de densificação e de olhar para tudo aquilo que a Constituição fala dentro de uma perspectiva intercultural. E isso não se limita à própria Constituição. A própria Convenção Americana, ela vai falar no artigo 21, como a gente vai ver, do direito à propriedade privada. Ela vai falar expressamente em direito à propriedade privada. E a Corte Interamericana, num exercício intercultural, olhou para aquele dispositivo e disse, não, isso aqui, embora fale em direito à propriedade privada, deve abranger outras formas de interação com a terra. Deve abranger propriedades comunais, como foi o termo que ela usou naquele julgado, e os territórios indígenas, os territórios de outras comunidades. É fundamental que a gente afaste essa lógica hegemônica, essa lógica eurocêntrica. E esse precedente, essa perspectiva da Convenção Americana, por parte da Corte Interamericana, mostra que, independentemente do avanço da interculturalidade nos textos, nós podemos, a partir da interpretação e por conta dos fundamentos do pluralismo, do repúdio ao racismo, ao genocídio, na construção de uma sociedade igual que reconhece a diferença, garantir justamente interpretações e compreensões interculturais dos dispositivos que estão previstos no nosso ordenamento. Isso não afasta, claro, o aplauso necessário a essas outras constituições que estão nesse outro ciclo, porque elas avançaram, elas foram mais deferentes, elas olharam com mais atenção a esses povos, a essas comunidades. Talvez pelo fato de haver uma população muito maior na Bolívia e no Equador, uma participação social grande nesses espaços, ela acabou sendo realmente pioneira. As duas constituições são pioneiras nesse debate. A Constituição da Bolívia, né, por exemplo, ela reconhece o Estado plurinacional. Temos um Tribunal Constitucional plurinacional. E isso é um grande ganho no sentido de fazer valer e de colocar essa interculturalidade, essa forma de ver, de interpretar, como algo central, como algo que merece realmente garantir que o ordenamento seja encarado dessa forma. E isso é fundamental quando a gente olha também para outras comunidades tradicionais, como os povos e religiões de matriz africana, por exemplo, que reivindicam o caráter, né, e a necessidade de haver um reconhecimento como comunidade tradicional. Por mais que eles não demandem, muitas vezes, grandes extensões de terra, como muitas vezes os debates
de territórios indígenas podem aparecer, eles têm vivências próprias em seu território e têm compreensões de mundo muito próprias. Então, não dá para você pensar, por exemplo, um espaço de culto de um terreiro, por exemplo, dentro de uma lógica, dentro da compreensão de uma igreja que tem um CNPJ e que construiu uma casinha e fez um CNPJ. O terreiro, muitas vezes, está na casa, está ligado a uma casa, a casa onde a pessoa mora, e esse espaço é um espaço de interação que não tem nada a ver com uma noção cartesiana da lógica daquela igreja, daquele espaço que demanda um CNPJ. Isso é fundamental para a gente olhar de uma maneira intercultural, por exemplo, a ideia de imunidade tributária. Como nós sabemos, a Constituição ela estabeleceu a imunidade de templos, né, de qualquer culto, a imunidade tributária desses templos. Mas, na prática, muitas vezes os terreiros sofrem com o não reconhecimento dessa imunidade, muitas vezes são cobrados, é cobrado IPTU, é cobrado tributação desses terreiros. E há muita dificuldade de se entender e muitas vezes se tenta discutir uma lógica de vamos legalizar os terreiros, vamos dar um CNPJ para o terreiro, montar um estatuto para o terreiro. Não que isso seja problemático, isso às vezes pode até resolver o problema e tentar adequar, enquadrar o terreiro numa lógica oficial, numa lógica central, ocidental. Mas, na verdade, de certa forma, se formos pensar, isso é uma violação dos direitos daquela comunidade. É uma violação por quê? É uma violação porque esses grupos têm uma forma própria de organização. Eles se organizam e a vida nesses espaços é uma vida baseada em outros afetos, outros saberes, outra organização. E quando a gente tenta impor uma forma de organização, a legalização, o estatuto, a constituição de uma pessoa jurídica, de certa forma a gente está praticando e revitimizando esses grupos. É lógico que muitas vezes há muita boa vontade em tentar resolver essa história e tentar avançar nessa trajetória. Mas muitas vezes isso, além de ser árduo e ser uma burocracia danada, porque são grupos que nem sempre têm a mesma organização que outras religiões e que outros segmentos de igrejas, isso gera um problemão e faz perdurar uma lógica de marginalização, né, de ilegalidade, como se eles não estivessem, como se eles devessem se enquadrar à legislação, e não a legislação e aqueles que interpretam a legislação devessem entender aquela realidade e interpretar de uma maneira intercultural essa compreensão. É isso que a gente tem que ter em mente quando está fazendo o exercício da interpretação intercultural. Todo e qualquer dispositivo constitucional, legal, ele demanda, à luz da análise desses povos de ribeirinhos, de extrativistas, pescadores artesanais, de faxinalenses, de quilombolas, de povos indígenas, uma leitura singular. Se não tivermos essa noção que essa leitura tem que ser uma leitura singular, intercultural, constitucionalmente adequada e convencional, nós vamos ficar presos às velhas práticas, a velhos textos, né, a visões que, por mais que não tenham sido recepcionadas, ainda perduram no nosso imaginário. Eu já mencionei um exemplo que é a coisa do aculturado, mas a gente pode ter o exemplo do silvícola, da ideia de que o indígena é o indígena silvícola, o indígena que vive nas selvas, né? Não pode ser, o indígena não pode viver nas cidades, o indígena não pode andar de calça jeans, o indígena não pode ter celular. Tudo isso é fruto de compreensões e práticas que foram construídas ao longo do tempo, que são fruto desses processos assimilacionistas e que a gente pode recusar. E recusar no sentido de indígena é quem ele quiser, ele tem essa trajetória, ele pode ter direitos e ter reconhecido essa condição, independentemente da roupa que ele usa, ele não vai perder essa condição. E ele pode buscar acesso a políticas públicas, acesso ao direito ao território em função do seu grupo, e isso não afasta nada disso, né? É isso que a interculturalidade nos oferece. Ela nos oferece justamente para quebrar esses preconceitos, quebrar esse dinamismo e essa ideia, né, e essa lógica de que há hierarquização entre
grupos sociais. E aqui no nosso curso, nós vamos ver como é que isso repercute na prática. Como que os direitos dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, acabam tensionando com outros direitos. O próprio direito ao meio ambiente, uma certa visão do meio ambiente que a gente chama de preservacionista, né, baseada numa ideia de natureza intocada, a ideia de soberania, né, um tema hoje muito comum de se discutir quando a gente fala em Amazônia, como se os povos e comunidades tradicionais fossem violadores da soberania ou estivessem aliados a interesses estrangeiros. Todos esses debates sempre estiveram muito presentes ao longo dos tempos. O uso dos recursos naturais, por exemplo, é outro tema que gera aflição. Desde a Constituinte de 1988, a mineração, por exemplo, já era um tema debatido. E a gente assiste hoje a continuidade desse debate. A solução que a Constituição apresentou foi a solução que a legislação vai ter que dizer, e é por isso que a gente assiste a muito debate e enfrentamento sobre isso. Mas isso nós vamos acompanhar aqui ao longo desse curso, e nesse momento eu acho importante a gente tentar consolidar alguns entendimentos que nós trouxemos até aqui por meio do nosso quiz, em que essas questões, as questões que forem apresentadas, elas nos ajudam a consolidar, a garantir um certo entendimento sobre a matéria e para a gente ver se vocês estão acompanhando e estão conseguindo deslanchar aí nessas questões do curso. E vamos ao nosso quiz para discutir algumas das questões que foram trazidas aqui, ver se você conseguiu captar um pouco da interculturalidade na discussão sobre povos e comunidades tradicionais. A primeira questão que nós temos aqui pergunta: qual desses termos não se enquadra na ideia de interculturalidade? Não se enquadra. A, diferença. B, reconhecimento. C, pluralismo. Ou D, assimilacionismo. E a resposta é a letra D, assimilacionismo. Como nós vimos, a ideia da assimilação, a ideia de que esses grupos são inferiores e que devem se despir de seus modos de vida, caminhou ao longo da trajetória da vida desses povos, sobretudo dos povos indígenas, e foi abandonada e superada pela marca da autonomia, do respeito aos direitos constitucionais desses grupos e às suas formas de organização. Predomina agora, isso sim, o que está nas outras alternativas, o direito à diferença, o direito ao reconhecimento e o respeito ao pluralismo. Essa estava fácil, convenhamos, porque enfatizamos muito essa ideia do assimilacionismo. Vamos à segunda questão. Sobre a questão da interculturalidade, que falamos tanto aqui, a Constituição de 88, A, não avançou em nada. B, avançou muito sobre o tema. C, é um marco histórico, mas outras constituições latino-americanas avançaram mais. E D, repete os dispositivos do Estatuto do Índio. Qual será a resposta? C, é um marco histórico, mas outras constituições latino-americanas avançaram mais. É lógico que a gente poderia ter alguma dúvida com a B, que fala que avançou muito sobre o tema. Mas aí entra um pouco a preocupação da gente entender uma resposta em alternativas a partir daquela que mais se alinha ao que foi perguntado e ao programa que está sendo apresentado. Programa no sentido de conteúdo do texto. E eu enfatizei aqui para vocês que a nossa Constituição é um marco histórico. Ela é maravilhosa, ela é muito importante, né? E isso está demarcado aqui quando a gente aborda essa questão. Mas outras constituições latino-americanas avançaram mais dentro daquilo que a gente chama de interculturalidade nos textos, para além da interpretação. O que não tira em nada o poder e a força da Constituição de 88 sobre essa matéria. Vamos à última questão. A visão intercultural não hierarquiza os grupos sociais. Por quê? A, confere direito especial a alguns deles. B, permite o diálogo em igualdade de condições e o respeito a cada forma de ser e estar no mundo. C, favorece os grupos minoritários. Ou D, possui viés liberal. E aí, vamos lá? Letra B, permite o diálogo em igualdade de condições e o respeito a cada forma de ser e estar no mundo.
Vocês vão lembrar que eu falei um pouco da interculturalidade, diferenciando do multiculturalismo e dessa lógica de mera acomodação de direitos especiais aos grupos. Essa acomodação é importante, mas a visão intercultural vai além. Ela está preocupada com essa igualdade de condições e a garantia de contribuição que esses grupos podem oferecer a toda a sociedade brasileira, a toda a sociedade em todo o planeta. Então, ela é muito mais do que isso. De certa forma, favorece grupos minoritários? Pode ser que sim, acho que a gente pode pensar de uma maneira importante que minorias estigmatizadas passam a ter reconhecimento de direitos, mas ela é muito mais do que isso. Ela permite o diálogo intercultural, a hermenêutica diatópica e a compreensão de troca entre cosmovisões de mundo e de conhecimento e de construção de uma sociedade plural a partir dessas várias contribuições. E assim a gente encerra um pouco essa primeira parte desse encontro, a partir dessa visão introdutória sobre o tema de povos e comunidades tradicionais, em que nós ressaltamos como a interculturalidade vai nos guiar na compreensão da legislação, do direito positivo e na dinâmica de manejar as ferramentas que nos são apresentadas. Assim, a gente consegue suprir um pouco dessas dificuldades que nos aparecem a partir de uma alteridade radical, de visões tão diferentes de mundo, mas que nos oferecem a compreensão sobre os temas que virão. Nos próximos encontros, nós vamos discutir os direitos indígenas, os direitos dos povos indígenas, a gente vai se debruçar com mais atenção sobre essa realidade. E depois vamos falar também dos direitos das comunidades quilombolas e de outras comunidades tradicionais. Mas sempre vamos ter como guia e como diretriz essa compreensão intercultural, porque é ela que vai nos oferecer a ferramenta para pensar tudo, para pensar o direito civil, o direito constitucional, o direito processual civil, direito processual penal e, de certa forma, oferecer soluções e construções hermenêuticas diferentes daquelas que supostamente nós estamos acostumados. Mas agradeço a você pela companhia e nos encontramos no próximo programa para tratar dos direitos dos povos indígenas. Muito obrigado e até lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.